Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Janaína Marticelli e vocês estão no canal Forras de Cultura e Pastagens. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as diferenças entre renovação e recuperação de pastagens. Segura a vinheta aí que a gente já volta. Olá pessoal, tudo bem? Uma pergunta muito recorrente que a gente recebe, tanto aqui no YouTube como lá no Instagram. Professor, eu devo renovar ou eu devo recuperar a minha pastagem? Tá? Então eu vou primeiro definir para vocês aqui os conceitos de renovação e recuperação. Renovar um pasto é você trocar a planta forrageira. Então você vai fazer uma renovação. Você tira a planta forrageira que estava ali anteriormente, né, num processo que agronomicamente ele é mais caro, ele envolve muito mais etapas, envolve mais implementos, e aí você troca a planta forrageira. Por exemplo, você tem uma Braquiária decumbens e você quer trocar por uma marandu. Ou você tem uma marandu e quer trocar, por exemplo, por um tamani ou um zuri. Tá? Então aí nesse caso você está renovando o seu pasto. Se você quiser fazer uma recuperação, é você manter a mesma forrageira no sistema. Você não troca a planta forrageira. Às vezes, simples ação de manejo, como uma calagem ou uma adubação fosfatada, podem ajudar você nesse processo de recuperação. Tá? Então, quando você troca a forrageira, você está fazendo uma renovação. Quando você mantém a mesma forrageira, você está fazendo uma recuperação. O termo reforma, tá, ele tem sido utilizado como quase que um substitutivo, ele está substituindo aí o termo renovação, mas eu não gosto muito do termo reforma, eu prefiro trabalhar com renovação e recuperação, até porque tem gente que usa reforma para fazer qualquer ação dentro das suas áreas de pastagens, tá pessoal? Então aqui a gente vai trabalhar com renovação e recuperação. Então a decisão de você renovar ou de você recuperar um pasto, ela vai de acordo com a sua necessidade ou de acordo com a sua capacidade de manejo. Se você tem uma área que está degradada, muito degradada, com uma planta forrageira, tá certo, de baixa exigência em fertilidade e que você não deu a devida atenção, como por exemplo uma Braquiária decumbens, pode ser interessante que você faça somente uma recuperação dessa área, até para você aprender a manejar. Não adianta você pegar uma área de Braquiária decumbens, por exemplo, que você deixou degradar e querer colocar uma planta mais exigente em fertilidade e em manejo. Então, o primeiro passo para essa tomada de decisão é você avaliar a quantidade de plantas que você tem por metro quadrado. Quando você observa um pasto que já não tem mais aquela forrageira de origem, aquela que existia antes, né? Se você plantou, por exemplo, um pasto de capim-marandu e que a marandu já não existe mais, você já tem muita grama batatais, o solo está muito ácido. Ah, então, nesse caso, você vai querer fazer o quê? Continuar com essa marandu? Você até pode fazer isso, tá? Só o fato de você estar revolvendo o seu solo, de você fazer uma aração, você vai estar trazendo esse banco de semente, né? E se você fizer isso atrelado à calagem, à adubação fosfatada, você consegue um sucesso relativo. Agora existem produtores, por exemplo, que trabalham direitinho, que tem um pasto, que tem uma boa cobertura de solo, mas que ele quer uma forrageira mais produtiva, porque ele já aprendeu a manejar aquela outra forrageira. É isso que eu falo para vocês, gente. A gente só troca a forrageira quando a gente tem certeza que a gente já sabe manejar a anterior. Porque o mais difícil você já fez. O mais difícil não é cultivar a planta forrageira, embora muitos de nós não nos preocupemos, tá, com a fertilidade do solo e acaba deixando o pasto se degradar. A questão é manejo. Quando você aprende a manejar, aí sim você pode trocar por uma forrageira mais produtiva. Então a gente tem muito produtor que trabalha com marandu, por exemplo, que já está pronto para passar para o pânico, porque ele já sabe manejar a marandu adequadamente. Então, de posse desse conhecimento, de aprender a manejar a marandu adequadamente, ele já pode passar, por exemplo, para um tamani. Isso aqui, gente, é tamani, época seca do ano, tá? A gente fez um manejo aqui de diferimento desses pastos, só mostrando aqui para vocês, nossos animais estão aqui, tá? As nossas ovelhas, trabalhando aqui nesse sistema rotacionado aqui na universidade. Então, se ele tinha uma marandura e quer trocar por um tamani, um zuri ou uma massa, perfeito, aí sim ele vai fazer uma renovação desse pasto, tá? Então ele pode trocar, então ele vai trabalhar com herbicida, ele vai trabalhar com uma aração mais profunda, porque a aração profunda ela leva o banco de semente dessa marandu mais para baixo, não traz esse banco para ele voltar a germinar. Ele vai fazer a recomendação de adubação de acordo com o pânico, por exemplo, o zuri ou tamani, que eu estou usando de exemplo aqui agora, para que seja atendida a exigência dessa planta.
joga herbicida de novo se a marandu voltar a rebrotar, acaba primeiro com a marandu e depois ele vai entrar com as sementes, com a adubação fosfatada feita de forma adequada. Então, para esse cidadão, vale a pena fazer uma, renovação. Mas e se você tem aquela tal Brachiara decumbens que eu falei, que está bem mal manejada? Ah, professora, mas olha só, estou seguindo você, estou lendo muita coisa, agora eu aprendi a manejar, não vou deixar meu passo mais se exaurir. Eu quero passar por uma marandu. Então, ótimo, vamos, em vez de recuperar a sua Brachiara decumbens, vamos renovar e trabalhar com uma marandu, uma sabiá que seja, braúna. Então, vamos comprar sementes, vamos fazer tudo direitinho, faz uma aração profunda, respeita a necessidade, de calagem daquela planta forrageira, eleva a saturação por bases, tá? Depois a gente trabalha com uma fosfatagem que seja adequada para poder chegar nos níveis bons de fósforo para essa planta. E aí a gente implanta a marandu e vamos tentar acertar o manejo. Então, o que eu quero dizer para vocês? A decisão de renovar ou de recuperar, ela deve ser muito bem pensada e conversada com o técnico que está assistindo vocês. Tá? Então, se não tiver ninguém na assistência, professor, eu sou pequeno produtor, eu não tenho condição de pagar assistência técnica, então procure conhecer a planta forrageira que você quer trocar, faça avaliação de quanto você vai gastar com herbicida, quantas operações serão necessárias para você acabar com aquela forrageira anterior, avalie se você tem capacidade de manejar a próxima forrageira que você está querendo colocar, para ver se efetivamente você vai ter sucesso, tá? Porque a ação de renovação, tá? Aquela que você vai trocar a planta forrageira, ela envolve muito mais operações agrícolas. Ela envolve muito mais dinheiro, muito mais investimento. Sendo que, às vezes, ações simples de manejo, como divisão de pasto, calagem, uma adubação, te ajuda na recuperação daquela área que está iniciando o processo de degradação. Então, ao contrário do que a gente pensa, muitas das vezes trocar forrageira não é a salvação. Tá? Muitas das vezes, ações simples de manejo vão nos ajudar a aumentar a nossa produtividade de forragem e, consequentemente, a nossa produtividade animal. Pessoal, esse era o recado de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado. Quero pedir para vocês comentarem esse vídeo, compartilharem esse vídeo, tá? Porque quanto mais vocês fazem isso, mais ele aparece para as pessoas que estão assistindo a gente no YouTube, né? Então, o que a gente quer fazer aqui é popularizar a ciência e a tecnologia em pastagens e eu conto com vocês para me ajudarem nesse processo. Tá? Para a gente dar informações para vocês com base na ciência, informações corretas, fidedignas, informações que vocês possam de fato confiar e acreditar, tá bom, pessoal? Então me ajudem e compartilhem o vídeo, comentem, curtem, se inscrevam no nosso canal, tá? Porque quanto mais seguidores a gente tiver, mais o YouTube entrega, tá? E aproveito para convidar vocês a se inscreverem também nas nossas redes sociais, no Instagram, o Telegram, a gente tem um podcast para vocês ouvirem no Spotify, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.